Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos realizar a 40ª oração do nosso propósito dos 70. Esse propósito maravilhoso, esse propósito abençoado que tem edificado tantas vidas, inclusive a minha. E eu tenho certeza também que edificará a sua vida, você que está hoje conosco pela primeira vez, e continuará edificando a vida de todos aqueles que já estão vivendo esta fé. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, antes de nós realizarmos a 40ª oração, eu quero falar algo muito forte para você. Sabe, no início da minha fé, eu ouvi uma frase que dizia assim. Essa frase foi dita por pessoas que tinham confessado a sua crença em Satanás. E a frase dizia assim: aonde houver fé, levaremos a dúvida. Olha só. Aonde houver fé, levaremos a dúvida. Essa é a missão das trevas. Essa é a missão do mal. Aonde há fé, eles procuram semear a dúvida. Mas eu me lembro que quando eu ouvir essa frase, eu converti essa frase. E eu disse assim: pois aonde houver dúvida, eu levarei a fé, em nome do Senhor Jesus. E isso eu trago comigo mesmo depois de quase 20 anos. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu sempre tive comigo o seguinte: se porventura o ateu ele não se converter, pode ter certeza que ele também não vai me convencer a me tornar um ateu. Eu vou duvidar dele, mas do meu Senhor jamais. Nós temos falado acerca da força destrutiva que a dúvida ela tem na vida das pessoas que se deixam dominar por ela. Você sabia que na Bíblia tem pessoas que ficaram doentes porque se deixaram levar pela dúvida? Você sabia que na Bíblia tem pessoas que ficaram mudas porque duvidaram? Você sabia que na Bíblia fala acerca de um homem que por causa da dúvida ele foi atropelado por uma multidão? Eu nunca vi ninguém ganhando por causa da dúvida. Na Bíblia não existe. Se porventura há alguém me ouvindo agora que diga assim: Pastor Abel, eu conheço nas Escrituras um fato de alguém que por causa da dúvida ganhou, venceu, arrebentou. Se porventura você conhece, eu quero que você me envie essa palavra, essa passagem, porque ao longo desses anos, meditando nas Escrituras, eu nunca encontrei. Se você quiser, você pode pedir ajuda aos universitários, enfim, e mande para mim,
Pode mandar aqui pela central da nossa igreja, que é o 77988-681357, é o nosso WhatsApp. E você manda aqui para mim, né? Alguém que ganhou, venceu, arrebentou, fez a diferença por meio da dúvida. Eu não conheço. Todos os relatos bíblicos que mostram alguém expressando a dúvida, se deixando levar pela dúvida, geralmente é alguém que perdeu, é alguém que fracassou, é alguém que quebrou a cara, é alguém que infelizmente acabou caindo na fé, infelizmente. Como eu disse e repito, na Bíblia eu me lembro de um caso de um homem que ele ficou mudo porque ele duvidou. Me lembro também de um caso de uma pessoa que ficou doente porque duvidou. E me lembro também deste caso específico que nós vamos meditar hoje, do homem que foi atropelado porque ele duvidou. É verdade. Só para você ter uma ideia, o texto sagrado diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Só para você ter uma ideia, Samaria estava em uma miséria. Samaria estava em um estado de calamidade. Mas o homem de Deus profetizou que haveria fartura e abundância em Samaria. Aí o texto sagrado diz mais assim, porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, quer dizer, um homem influente, um homem que fazia parte ali da nata daquela cidade, disse assim, respondeu ao homem de Deus e disse, olha o que o capitão respondeu ao homem de Deus, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, por fim, da forma como o homem de Deus profetizou, aconteceu. E esse capitão, ele foi atropelado. Ele ficava guardando a entrada da cidade, atrás da porta que dava acesso à cidade. Pois veio a multidão, derrubou a porta e a porta caiu sobre esse capitão e o esmagou, porque ele duvidou. Deus é Deus. Deus, ele pode trazer à existência as coisas que não existem. Não queira comparar Deus com homens. Não queira comparar Deus com a ciência. Não queira comparar Deus com o seu conhecimento. Deus é Deus, meu amigo, minha amiga. De repente você está desenganado pelos médicos, você me ouve de uma UTI, você me ouve de um leito de hospital, você recebeu um diagnóstico terminal. Eu digo a você que Deus, ele pode lhe curar. De repente você diga, pastor, o médico disse que dessa noite eu não passo. Mas ele é Deus. Deus pode te curar. Deus pode surpreender o médico. Ele pode voltar aí amanhã e pensar que vai encontrar um corpo morto e daqui a pouco você pode estar voltando do banheiro
e ele olhar para o leito e dizer: bem que eu disse que dessa noite ele não passava. E daqui a pouco você vir andando, olhar e dizer: bom dia, doutor. E ele olhar para você e tomar um susto. Você tá vivo? E você: tô, doutor. Só fui ali no banheiro. Mas tô vivinho. Tô na fé. Deus é Deus, meu amigo. Eu já vi isso. Então nós temos o direito de crer. Nós temos o direito de viver a nossa fé. Mas, pastor Abel, há pessoas que elas não creem. Problema delas. Problema delas. A dúvida dos outros não vai definir a nossa fé. Nós cremos e acabou, até a última hora, até o último momento. Então, de repente você está aí acompanhando um familiar seu e esse áudio chegou para você. Eu quero orar em favor desse seu familiar, porque eu creio. Mas, pastor, ele está desenganado pelos médicos. Não importa. Já enterrou ele? Não, né? Então nós vamos orar por ele. Eu me lembro de um senhor certa feita, lá em Tapetinga, que a família dele foi até a igreja e disse assim: ô pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração pelo meu pai, que os médicos levaram ele lá para casa e disseram para ele ficar lá em casa, para ele viver os últimos dias de vida dele lá em casa com a gente. Mas os médicos disseram que dessa semana ele não passa. E eu disse: olha, vocês podem ir, daqui a pouco eu vou lá na casa de vocês. Deixa só terminar o culto aqui. Eu fui, eu me lembro como hoje. A casa estava cheia, tinha muita gente na casa. E as pessoas, elas já estavam praticamente velando o homem vivo. Velando o homem vivo. E eu olhei para aquilo ali e eu disse assim: olha, eu quero que saia todo mundo da casa e só fique a esposa. E saiu. Todo mundo, só ficou a esposa. E eu me lembro que esse senhor, ele estava deitado em uma cama. E eu falei: olha, eu peço licença aqui para a senhora, para a esposa. Eu me lembro como hoje eu deitei sobre o corpo desse homem e orei sobre ele. E ministrei vida e saúde sobre ele, em nome de Jesus. E quando eu terminei a oração, eu me levantei e dei as costas e saí, sem olhar para trás. Daqui a pouco, passou-se os dias. Eu me lembro que eu fazia uma reunião de sábado pela manhã. E quando chegou no sábado pela manhã, chegou o homem que estava desenganado pelos médicos e a família dele. E aquele homem estava vivo, e ele permaneceu vivo até o último dia que eu saí daquela cidade, meses depois. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, glória a Deus por tudo. Nós temos o direito de crer e ninguém vai nos roubar, nos tirar esse direito. Aqueles que duvidam serão atropelados. Eu nunca vi ninguém ganhando nada com a dúvida. Como uma pessoa que crê nas Escrituras, em toda a Escritura, não há ninguém que tenha ganhado com a dúvida. A dúvida só leva a pessoa a perder, a fracassar, a cair. Mas tudo é possível àquele que crê. Eu creio e eu quero orar. Eu quero orar no dia de hoje, junto com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mas em especial eu quero orar por pessoas assim que
Todos dizem que é um caso perdido. De repente, não somente no que diz respeito à saúde, mas de repente no que diz respeito também a comportamentos, né? Pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que são vistas como marginais. Eu quero orar. Eu quero orar por aqueles que há quem diga que a pessoa não vale nada. Se você tem um familiar que há quem diga assim, olha, esse daqui é ruim, esse aqui não presta, esse aqui nem o diabo quer. Outro dia desse, pastor, ele tomou um monte de tiro, mas o miserável não morreu, entendeu? O bicho é tão ruim que esse daqui nem o diabo quer carregar. Eu quero orar por essa pessoa. Eu quero orar por essa pessoa que há quem diga que ele é tão ruim que nem o diabo quer carregar. Eu quero orar por essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Porque esse propósito dos 70 é justamente para alcançar essas pessoas, sabia? Essas pessoas que são aversas à sociedade e que já foram até desenganados, às vezes até por pessoas da própria família. Eu quero orar. Vamos unir a nossa fé. Vamos juntos falar com Deus. E aqueles que duvidam serão atropelados, mas os que creem verão a glória de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grande, Deus vivo, Deus todo-poderoso, em o nome do Senhor Jesus eu uno a minha fé a este homem, a esta mulher, a esta criança, a cada uma dessas pessoas que oram junto comigo nesta hora. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor o impossível, o sobrenatural, o inaudito. Nós pedimos ao Senhor aquilo que foge do entendimento, da compreensão humana. E sabe por quê, Deus, que nós pedimos ao Senhor? Porque nós cremos que tudo isso é pequeno diante da Tua glória, diante da Tua majestade. Nós não pediríamos tal coisa se limitássemos ao Senhor, se víssemos ao Senhor como um qualquer. Mas o Senhor não é um qualquer. O Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que nele há. O Senhor é o último, é o primeiro, é o princípio, é o meio, é o fim, é o alfa, é o ômega, é o Todo-Poderoso. Meu Deus, eu te peço em favor das pessoas que os médicos disseram que dessa noite ela não passa. Meu Deus, o Senhor pode surpreender. O Senhor pode curar. O Senhor pode dar a essa pessoa vida, saúde e, meu Pai, deixar os médicos boquiaberta. O Senhor pode. Então, Deus, faça. E cura esse homem, e cura essa mulher agora, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço em favor dessa pessoa que há quem diga que ela é tão ruim que nem o diabo quer carregar. O diabo não vai carregar de fato, porque essa alma é tua, Deus. Meu Pai, vai de encontro a essa pessoa que vive à margem da sociedade, que vive uma vida aversa, que há quem olhe para ele e diga assim, esse não presta, esse aí não vale nada. Esse aí, quando morrer, não vai valer a terra que jogar em cima. Deus, em nome do Senhor Jesus, está escrito que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que pensam que são.
Meu Deus, age na vida dessa pessoa agora. Age na vida dessa pessoa, meu Deus, viciada, drogada. Age na vida dessa pessoa, meu Pai, que está de repente, meu Deus, no cárcere. Age na vida dessa pessoa, meu Pai, que de repente está ouvindo essa oração e está sob o efeito de uma droga. E liberta essa criatura, meu Deus. Entra com poder na mente, no coração dela. Arranca esse demônio que escraviza ela, essa legião do inferno, que oprime a vida dessa criatura. Sai daí, coisa ruim. Toma seu lugar no inferno. Solta desse homem, dessa mulher. Sai de dentro dessa vida. Bate em retirada dessa casa. Toma seu lugar no inferno. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, liberta essa mente, esse coração. Transforma essa vida, faça a tua obra gloriosa, transformadora, Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, aonde chega essa oração, chega a tua luz, chega o teu poder, chega o teu espírito, chega o exército do Senhor para repreender toda a força espiritual do mal que age, meu Deus, contra a vida do teu povo. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa todos que oram junto conosco nesta hora. Fortalece a todos, edifica a todos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, e faça aquilo que só um Deus grande, vivo e poderoso como o Senhor é capaz de fazer. Aquele, meu Deus, capitão, ele duvidou e foi atropelado pela dúvida. Mas nós cremos, e quem crê não é atropelado pela dúvida, é levantado pela fé. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus, glória a Deus. Vamos em frente com Jesus na frente.